Queridos irmãos, vamos dar sequência, agora, no vídeo 88. E agora não é uma pergunta, agora é um resumo de Allan Kardec. E depois do resumo, o próximo tema é pressentimentos. Então, nós vamos... Depois tem influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, poder oculto, talismãs, feiticeiros, pactos, bênçãos e maldições, e por aí vai. Então vamos ao resumo de Allan Kardec, nestas questões todas, as quais nós tivemos a oportunidade, graças a Deus, de esmiuçá-las, Então, anjos de guardas, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, aqui se encerra esse tema. Mas se encerra simbolicamente, viu? Porque existe uma vastidão de formas diferentes de esmiuçar e de compreender e de entender. Isso vai de acordo com a evolução do ser e do momento que a espiritualidade permite que seja daquela forma. Nada foge aos desígnios das leis divinas. Ou vocês acham que aqui o que eu estou dizendo aleatoriamente? Não. Tem espíritos aqui queimando o meu ouvido. Não fala isso, fala isso. Não fala aquilo, fala isso, fala aquilo. Principalmente minha avó. Está aqui do lado esquerdo meu. Não estou aguentando. Ainda mais esse espírito familiar, Jesus amado. A gente tem que suportar. É brincadeira, porque eu amo a minha velhinha, que é minha avó, Graças a Deus, ela é a base do meu existir, Porque se não fosse a minha avó e meu avô, não teria o meu pai. Se não tivesse o meu pai e a minha mãe, eu não estaria aqui. Então, eu falo da boca para fora, Resumo de Kardec. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos. Tá vendo só? As musas, naquela época, não eram senão a personificação alegórica dos espíritos. Protetores das ciências e das artes. Protetores das ciências e das artes. Ele não disse protetor da arte. Porque protetor da arte é uma coisa. Protetores das artes. Como os deuses, Lares e Panates, simbolizavam os espíritos protetores da família. Também, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, mostrando tudo.
Os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Tudo tem um controle. Tudo obedece os desígnios. Nada existe aleatoriamente. Por mais insignificante, com todo respeito, o país, existe ali a proteção de Deus, os desígnios de Deus, que vela e zela por todos aqueles seres, né? Que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Então, sobre várias designações, os considere do jeito que a pessoa quiser. É uma questão de evolução. É uma questão de evolução. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, tendo todo homem com ele espíritos que com ele simpatizam, tanto espíritos inferiores quanto espíritos mais elevados, de acordo com o caráter e a moral do homem. Quando se fala homem, é homem e mulher, tá? Porque semelhante já está semelhante. Claro, é que nos corpos coletivos, a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Olha só. Claro, é que nos corpos coletivos, mais que um, milhares de seres, a generalidade dos espíritos, a generalidade, cada gênero, entendeu? A multiplicidade, a diversidade, que é a igualdade, a desigualdade, a multiplicidade, você entendeu? Que entra-se no fator da causalidade, do processo relativo, quando cada caso é um caso. Por isso não podemos generalizar. Por isso citamos a generalidade. Você viu como que o negócio é complexo? É complexo. Não é qualquer um que vai conseguindo analisar. E você observa que eu me encontro 1, 2, 3, 4, 5, 6, já vai para o 7º vídeo. No mesmo ritmo, à luz da doutrina dos espíritos. E tratando de assuntos diversos. E eu, que não tive nem o 3º ano de grupo, eu tenho o diploma que eu comprei, de 4º ano. Eu comprei. Eu precisava na época, então eu comprei. Só não posso falar o nome da diretora da época.
que ela ainda é viva, agora no ano de 2021. Você viu só? Mas ela não foi errada, não. Ela pediu para que eu fizesse 5 provas. E me disse, se você acertar uma, eu te dou o diploma. Você entendeu? Só que ela me deu um lápis e uma borracha. Não, ela me deu um lápis. Eu pensei, um lápis. E preenchi todas as 5 provas. Entendeu? Como é que é? E no outro dia ela falou assim, você me procura no outro dia, que eu vou ver o que eu posso fazer. Eu não comprei assim no dinheiro não, sabe, gente? Eu comprei nesse sentido assim, psicológico. Eu cheguei lá no outro dia assim, né? Eu tinha lá meus 16 anos. Eu falei para ela assim, Genuína, dona Genuína. Pois não, eu vim aqui para pegar a prova. Ela falou, infelizmente você não passou em nenhuma prova. Gente do céu, 5 provas, eu não passei nenhuma. Eu tinha que acertar uma só uma prova. Cada prova tinha 10 questões. Eu não acertei nenhuma questão. Mas é tonto, hein? Ô, topeira. Tá bom. Mas ela falou para mim assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou te arrumar o diploma e depois eu vou apagar todas essas questões aqui que você errou, eu vou responder elas para você, vou responder por você, passando por você, que eu tenho que apresentar essas provas, né, no Ministério da Educação, não sei o quê, eu não entendo essas palhaçadas não. Tá aí a história. Você não tem vergonha de contar essa história, não? Oxi. Gente, o que eu detesto na minha vida chama-se mentira. E o que eu não perdoo é traição. O resto pode vir que nós senta e nós bebe um rabinho de galo. É mentira porque eu não bebo. Então vamos lá. Então, está em proporção com a generalidade dos indivíduos que os espíritos estranhos são atraídos para essa coletividade. Os espíritos estranhos são atraídos para essa coletividade, como se fosse um imã. É o magnetismo. Você entendeu? Sabe essas festas rave, Rock in Rio, pancadão, funk? Você já observou que de repente aglomera centenas de seres? E carnaval, então, parece que sai gente até lá do meio dos infernos. Eu falo realmente essa frase porque são representantes das trevas, tanto os carnavalescos, quanto os figurinos, os alegoristas, os brocos. Quem dança carnaval são todos representantes das trevas. Pense o que quiserem. Agora, comparem vossas atitudes com relação a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá ia ao carnaval. Ela bebia rabinho de galo. Irmã Dulce da Bahia bebia rabo de galo. Ela ia ao carnaval. Então não me venham com chorumelo, não. Pela identidade dos gostos e das ideias, aí ó, gostos e ideias. Se você tem aquele gosto, tem aquela ideia,
aquele necessitado passando ali por perto, né? Chama você no garfo também. Atrai. É como um imã jogado em meio a limalhas de ferro. Faça isso. Pega um imã e joga assim onde há muitos pregos. Para você ver quantos pregos vai grudar naquele imã. Semelhante atrai semelhante. Em suma, que esses agregados, a essa coletividade por fora, a coletividade, esses agregados à coletividade por fora, pelo fato do magnetismo negativo de semelhante, que atrai semelhante. Agora, existe a coletividade de seres evoluídos, onde também agrega-se à coletividade aquelas individualidades nobres que são atraídas por aquela coletividade nobre também. Nós temos que ver o lado positivo e o lado negativo. De pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos. São mais ou menos bem assistidos. Eita, Kardec. E influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Ai, meu Deus do céu. E influenciado de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. É a influência do meio. Muitas pessoas têm o hábito de dizer que não existe a influência do meio. Dai-me licença, gente. Tem muitas pessoas que dizem que um porco suja todos os outros. Eu não concordo com isso. Mas por que, Luiz, você não concorda? Porque você se deixa sujar se você permite. Porque se você não permite, você se afasta daquele porco e deixa ele ali sujo por conta própria. Agora, é lógico que se você abraçar o porco, meu bem, você vai se enlamear. Nos povos determinam a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. As leis, sobretudo, porque o caráter o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Tá vendo? O caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Observe para você ver. Cada país, cada estado, cada nação vive de acordo com o seu personalismo. E o seu personalismo, na base, existe aqueles monstros que nós os classificamos como orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza, falta de aceitação e falta de humildade. Fazendo reinar em seu seio a justiça, que não deixa de ser uma injustiça, devido ao estado de cegueira do ser que ali se encontra. Os homens combatem a fluência dos maus espíritos, onde quer que as leis consagrem coisas injustas. Contrárias à humanidade, os bons espíritos
ficam em minoria, contrárias às humanidades. Os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que, influenciados, mal mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais. Tá vendo? As influências que paralisam o raciocínio, não permitindo com que as pessoas pensem, com que elas raciocinem com lógica. As pessoas se veem cegas mediante questões tão insignificantes, tão simples, mas que durante aquele momento de letargia, de catalepsia, de epilepsia psíquica, que leva o ser a um estado de loucura, neuronais, né? Neuronais, sob influência de obsessores e espíritos das trevas, ressaltando que nem tudo é influência dos espíritos das trevas, a não ser depois que o indivíduo abre as portas psíquicas e os encarnados sempre abrem primeiro as portas psíquicas. Por isso, esses espíritos das trevas têm se feito com mais frequência no seio da humanidade, que ficam perdidas no conjunto. As pessoas ficam perdidas no conjunto da coletividade, como insuladas espigas entre espinheiros, estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se formam ideias de população oculta que se lhes imiscui no modo de pensar e nos atos. A pessoa perde a noção, ele perde o bom senso, ele perde, vamos assim dizer, a dignidade. Ele se torna um cobaia, quando não das trevas, de si mesmo, do seu personalismo, de suas ignorâncias, de suas animalidades. Ele perde noção. Então, queridos irmãos, nós procuramos esmiuçar esse tema, anjos de guardas, né, espíritos familiares e tudo mais. Então aqui nós encerramos. Então o próximo tema, cremos que será pressentimentos. Cremos. Por que cremos? Porque não sou eu que mando. Se os bons espíritos me disserem assim, nós vamos tratar de outro tema, mas dentro do livro dos espíritos mesmo, nós vamos buscar outro tema. E não o tema sequencial, que é pressentimento. Você entendeu? Muita paz a todos, que Deus nos ilumine, nos fortaleça. Vamos para o próximo vídeo. Por que eu estou dizendo vamos para o próximo vídeo? Porque nós não vamos parar aqui. Nós vamos continuar, né? Um grande abraço a todos.